Olá, como você está? Continuamos com a nossa conversa matinal. Conversa de hoje tem como tema fidelidade. Quem escreveu foi Walter Felipe, ele é um dos missionários da Rádio Transmundial do Brasil, na Itália. Ele se baseou no livro do Êxodo, capítulo 16, do versículo 11 até o 36. Como é um versículo longo, eu não vou ler, mas eu digo aqui para você o tema deste capítulo. Deus manda codornizes. O povo de Israel recolhe o maná. Momento muito particular do povo de Deus com o Senhor. E aqui ainda ele cita Êxodo 16:35, que está dentro desse texto, ele dá destaque. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegar a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. A Bíblia relata que os hebreus viveram 430 anos sob escravidão no Egito. Mas Deus os libertou da opressão por meio de Moisés, o homem escolhido para anunciar as 10 pragas que colocaram o faraó e toda a nação de joelhos diante do Todo-Poderoso. Assim que o monarca egípcio permitiu a saída de Israel, Moisés conduziu o povo pelo deserto rumo à terra prometida, uma jornada que duraria 40 anos. Durante esse período, os israelitas murmuraram muitas vezes. Uma das queixas frequentes era sobre a alimentação. Apesar dos sofrimentos da escravidão, muitos sentiam saudades do tempo em que, segundo diziam, podiam comer à vontade no Egito. Em resposta à reclamação, o Altíssimo proveu alimento do céu. Pela manhã, caiu o maná, que simbolizava o pão. À tarde, codornizes eram enviadas para suprir a necessidade de carne, um sustento constante, diário. Então Moisés advertiu o povo a não recolher mais do que o necessário para cada dia. Mas alguns desobedeceram, guardando porções extras. Na manhã seguinte, o alimento estava estragado e cheio de vermes. Esse comportamento revelava algo mais profundo: a falta de confiança na provisão contínua de Deus. Apesar de terem presenciado milagres notáveis, muitos ainda não criam que o Senhor os sustentaria dia após dia. Agora, paremos para refletir. E nós? Será que também não agimos assim em certos momentos? É possível que duvidemos que Deus nos dará o pão necessário ou os recursos para pagar aquele boleto? Então tentamos resolver tudo com a força do nosso braço, sem antes confiar e descansar nas promessas do nosso Pai. A Bíblia diz: se somos infiéis, Deus permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 13. Precisamos aprender a parar, ouvir as instruções vindas do alto, obedecer com fé e crer que o Senhor proverá como sempre fez. Aleluia. Confie na fidelidade de Deus. Ele é aquele que supre sempre no tempo certo, na medida exata. Bora pensar nisso e falarmos com o Senhor sobre isso na nossa vida? Pai, estamos aqui de novo, buscando o Senhor, querendo conversar com o Senhor, e uma conversa em que a gente fala e o Senhor fala também, e o seu falar redunde em bênção, redunde em crescimento, redunde em amadurecimento da minha vida, da vida deste meu irmão e da vida desta minha irmã. O Senhor nos conhece, sabe o quanto nós ansiamos por ouvir a tua voz, por aprender com o Senhor, e estas devocionais têm nos ensinado tanto, hoje falando de fidelidade, falando da tua fidelidade,
falando de confiar nas tuas promessas, na tua palavra, Deus. Quando relembramos aqui esse momento do povo hebreu sendo escravos no Egito, quanto que eles passaram ali, quanto sofreram e quantos desgastes foram desnecessários. Quantas situações eles passaram ali por não confiarem no Senhor, por só reclamarem, serem gente de boca pesada. Pai, será que a gente está nisso também? Ô Senhor, estamos aqui nesta madrugada, eu na madrugada, esses queridos, cada um vai entrando no seu horário e vai se colocando aqui nesta conversa, nesse contexto de crermos no teu poder, no teu cuidado, no renovo da tua bondade, da tua misericórdia todos os dias, como diz a tua palavra, como diz o salmista, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Deus, nos ajude a lembrar desta palavra e viver esta palavra, não ser algo como um mantra que a gente fica repetindo e não percebe a profundidade, a essência da tua palavra, a veracidade de tudo que está escrito nele, como isso tem que vir para o nosso coração. Nos ajude, Senhor Deus, a confiarmos na tua fidelidade, a confiarmos de que o Senhor é um Deus que supre, um Deus que está atento a cada uma das necessidades, sejam elas quais forem, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero aqui colocar a vida deste meu irmão que tem passado por um tempo difícil financeiro, material. Os recursos materiais têm sido escassos, ou porque ele está desempregado, ou porque ele não tem sabido administrar o que está chegando às mãos dele. Perdoe esse meu irmão, Pai. Ajude-o a reorganizar suas finanças, reorganizar a sua vida, a ver o que é prioridade na sua casa, em nome de Jesus. Ajude a sua esposa, se ele tem uma esposa, ajude a ajudá-lo, a ser de verdade uma auxiliadora, uma mulher sábia na administração daquilo que chega às mãos do casal. Não ser algo que é só responsabilidade dele ou só responsabilidade dela, mas que o casal, em nome do teu filho Jesus Cristo, busquem direção do teu Espírito e se organizem e sejam abençoados naquilo que precisam honrar as contas, ainda que sobre, Deus, que sobre para abençoar aquele que precisa ser abençoado, aquele que precisa de ajuda, aquele que precisa de socorro, seja alguém da própria família, seja um vizinho, seja um irmão na tua casa, seja um desconhecido, mas que chegue até esse querido a informação da necessidade da ajuda. Oh, Pai, como é bom quando alguém nos procura pedindo ajuda e a gente pode fazer isso. Quando a gente vai e testifica que é verdade, a necessidade ela existe ali. É preciso que alguém faça alguma coisa e esse alguém pode ser a gente. Pai, é tão bom quando isso acontece. Quando é o Senhor que olha para mim e diz, Nil, vai lá, minha filha. Você tem condições, abençoa. É tão bom isso, é fruto da tua graça. Eu me alegro tanto com o trabalho que o Senhor tem colocado, tem confiado às minhas mãos. E quando chega o dinheirinho, fruto desse trabalho, eu me alegro tanto, porque eu gosto, Pai, eu gosto do dia de pagar as contas. Ah, Senhor, estou falando aqui como filha, o Senhor me conhece. Porque eu gosto de honrar o teu nome, eu gosto de ser fiel à tua palavra, inclusive naqueles compromissos financeiros. Deus de amor. Por tanto tempo na minha vida eu tive essa dificuldade, eu não fui organizada, eu não honrei o Senhor nesta área. Perdoe-me, mais uma vez eu clamo por perdão e te bendigo por agora ser uma pessoa organizada, mais transparente no que diz respeito a dinheiro, a administrar aquilo que o Senhor vem confiando à nossa casa. É tão bom pagar tudo e dizer e saber que tem um dinheirinho ali na conta que eu posso abençoar aquele que está precisando de uma cesta básica, precisando de uma conta de luz paga, precisando de uma conta de água a ser paga, precisando de um medicamento, de algum recurso, e eu posso ser esse instrumento nas tuas mãos. É tão bom isso. Quantas vidas foram usadas na minha vida para acontecer isso na minha casa. Ajude esse meu irmão a ser esse homem, esse pai de família, que também tenha o que
o que dividir. Essa mulher talvez não seja casada, não tenha um marido para ajudá-la, que ela seja sábia em administrar o que tem chegado às suas mãos. Cuida dela, Pai. Cuida dela. Dê a ela discernimento dos bens que o Senhor tem lhe confiado, em nome de Jesus Cristo. Firma no coração dela que o Senhor é fiel, fiel à sua palavra, que o Senhor vai suprir. Não deixe ela com medo de abençoar alguém e aquilo vai fazer falta para ela, mas que ela seja sábia no honrar os seus compromissos, a ponto de olhar que esse dinheirinho que ela tem vai ser bênção na vida de outra pessoa e o Senhor, a seu tempo, vai retornar com mais bênção para a casa dela. Vai glorificar o teu nome na vida dela. É tão gostoso ver irmãs e irmãos vivendo essa experiência contigo. A tua fidelidade chegando à casa de cada um, honrando com o suprimento da casa, seja com a abertura de uma porta de emprego, seja com a cura de uma enfermidade, porque tudo isso envolve termos uma vida saudável, uma vida que nos permita trabalhar, que nos permita nos movimentar, nos permita fazer visitas em que a gente vai descobrindo a necessidade do outro. Deus de amor, Deus de poder, de graça, de força. É o Senhor na minha vida, é o Senhor na vida deste meu irmão, é o Senhor na vida dessa minha irmã. Que sejamos verdadeiros exemplos para os nossos filhos, para os nossos netos, exemplos para os nossos vizinhos, que não sejamos caloteiros, que não sejamos aquele que está sempre enrolando para pagar, para honrar alguma coisa. Não permita que sejamos essas pessoas. Não queremos que elas olhem para nós e elas digam, mas elas não são de Deus? Elas não vão à igreja? Tem misericórdia de nós em nos ensinar e o teu Espírito Santo nos incomodando até acertarmos o passo, até sermos filhos teus, exemplos do Pai. Filhos que parecem com o Pai, aleluia. Um Pai fiel, ter filhos fiéis, aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Vem conosco no dia de hoje, ajuda-nos a aplicar isso no dia chamado hoje. Crermos que o Senhor tem o tempo certo para todas as coisas, a medida certa para todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo. Glórias e honras te daremos sempre, contando com a tua misericórdia em nos perdoar os nossos pecados, em nos ajudar a reconhecer cada um deles e não repeti-los, não repeti-los, mas em todo o tempo nos corrigir através do teu Espírito Santo e sermos cada vez mais parecidos contigo. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Senhor. Amém, amém. Meu irmãozinho, minha irmãzinha. Hoje a gente falou de dinheiro, né? Hoje a gente falou de tempo. Que o Pai realmente nos ensine a administrar tudo isso e sermos felizes nessa terra e mesmo em meio a tantos entraves. Sabemos que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Faça o melhor que você puder, viu? Com excelência. Beijos nas suas bochechas. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença
força me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, tu és tão bom, meu Deus. És fiel em todo Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Então cante que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Não cante isso com todo o seu coração, Ele é fiel. Eu cantarei da bondade de Deus.